Então, boa noite de novo, né? Como eu estava falando para vocês, assim, as provas, a parte dissertativa das provas a gente já corrigiu, a parte objetiva já o sistema corrigiu, está faltando só a gente juntar e montar as notas, né? Eu acredito que até no dia 20, até o fim dessa semana a gente consegue fazer isso, mas tá tudo bem, quase todo mundo entregou o trabalho, então acho que vai dar uma nota boa para a galera, tá? Hoje eu vou dar uma aula muito bacana, assim, muito prática, sobre investigação do subsolo. Quando você usa investigação do solo? Você usa investigação do subsolo em várias aplicações, né? Construção civil. Construção civil a gente usa investigação do subsolo para fazer fundações, principalmente fundações. Porque o que acontece? O processo de concepção de fundações, ele envolve conhecer o solo para que o projetista possa determinar a profundidade, principalmente a profundidade, e o tipo de fundação que ele vai usar para uma determinada carga. Tá? Então, conhecer o subsolo é assim, essencial para o projeto de fundações, certo? Quando você vai fazer qualquer tipo de aterro, né, os solos eles se comportam diferentemente. Então, é muito comum em obras grandes que envolvam grande deslocamento de terra, previamente a equipe o engenheiro, o geotécnico vai e faz um levantamento do tipo de solo que existe naquela região. Se é um solo mais compressivo, se é menos compressivo, se é um solo mais assim sujeito a utilização como base, se é menos sujeito a utilização como base. Então, um punhado de informações que são requeridas, que são necessárias para vários tipos de obra, e que o que dá essas informações é a análise geotécnica do terreno. A análise geotécnica a gente faz com investigação. E existem vários tipos de investigação. A mais comum, que a gente utiliza muito aí no dia a dia, que dentro do meio urbano, né, dentro de quando você vai projetar prédio, fundação de prédio, é chamada SPT. SPT é uma sondagem, percussão e trato, certo? Então, é uma sondagem que usa batida, percussão, e usa trato, que é um parafuso sem fio, uma rosca. Então, existe uma metodologia de investigar as camadas do subsolo utilizando o SPT, né? Muito comum. Bom, antes de falar da investigação em si, do subsolo, eu tenho que lembrar a vocês o seguinte: o subsolo, primeiro, ele é formado por várias camadas, né? Isso a gente já sabe. Formado por várias camadas, assim, de características, às vezes, muito diferentes, característica de formato de partícula, de estratificação, o quanto aquela camada está compactada, característica de quantidade de existência de partículas maiores, de existência de rocha. Então, são várias camadas, às vezes muito diferentes uma da outra. Em geral, muito diferentes. Isso é um fator. Outro fator é o seguinte: essas várias camadas, elas não têm uma distribuição uniforme do subsolo. Não é uma coisa retinha. Na verdade, as camadas de subsolo, elas têm uma topografia, igual a camada de solo. Boa noite, Camila. Tem uma topografia igual a camada de solo. Então, as camadas do subsolo, elas variam de profundidade. Às vezes eu tenho uma camada de pedra, por exemplo, de rocha, que num ponto do meu terreno ela está 4 metros de profundidade, no outro ponto do meu terreno ela está a 12 metros de profundidade, certo? Então, existe no subsolo uma topografia igual existe na superfície. Topografia de camada, que eu estou falando. As camadas do subsolo não são retinhas, assim. Elas têm uma topografia também, tá? E as características do subsolo variam, como eu já falei, né? Tá? Então, vamos entender então como é que a coisa é feita, tá? Então, olha só, o problema de investigação é o quê? É investigação do material abaixo da superfície terrestre ao longo de uma determinada profundidade. Como as camadas do subsolo elas têm uma topografia, elas não estão sempre à mesma profundidade com relação à superfície, até porque a superfície também tem uma topografia, né? Como acontece isso?
sempre o processo de investigação ele está sujeito a erros. Você não consegue levantar todas as características geotécnicas do subsolo de um terreno. Não consegue. Mesmo com os métodos mais modernos. Porque varia muito. Por causa desses fatores que eu falei, né? A topografia do subsolo, a topografia do solo. Então, isso varia muito, muito, muito. O que a gente faz são investigações que são sempre parciais. Aí tem métodos da gente tornar essas investigações menos, fala menos perigosas, a palavra é menos inexatas. Existem formas de se tornar a investigação do subsolo menos inexata. E o cálculo de fundação, o cálculo de estrada, o cálculo de barragem, sempre conta com um coeficiente de segurança muito grande, justamente porque existem grandes dificuldades em levantar de forma completa como é a característica de um subsolo em um determinado local. Tá? Então, eu vou falando para vocês que tudo, embora nós usemos muito das nossas práticas de engenharia, mas não deixa de ser uma coisa inexata. Tá? Então, um fator importante é a profundidade que você vai realizar o estudo do subsolo. Isso aí depende da finalidade do estudo. Né? Para que você está fazendo o estudo do subsolo? Então, aqui tem um passo a passo aqui, uma tabelinha básica, tá? Que se forem jazidas para rodovias, em geral você investiga de 20 centímetros a 1,20 m. Por quê? Porque uma rodovia é uma coisa superficial. Ela vai ficar assentada sobre a superfície, sobre o solo, e a influência das cargas que passam pela rodovia, elas não vão a mais de 1,20 m de profundidade. Não passa de 1,20 m de profundidade. Quer dizer, quando um caminhão passa ali, provoca aquela vibração, né? E os caminhões estão cada dia mais pesados, cada dia maiores, quando ele passa ali e provoca aquela vibração ela não impacta o solo a mais de 1,20 m. Então você não precisa de uma investigação profunda, de camadas profundas, quando você está fazendo um projeto de estrada. Não precisa. Para que a gente precisa investigar quando você está fazendo um projeto de estrada? Porque a estrada depende, no Brasil, a estrada depende muito da compactação do terreno. Então, o asfalto, que é o nosso principal pavimento, ele é feito em cima de um terreno compactado. Se o terreno for ruim para compactar, a técnica manda que você faça uma substituição. Então, por isso que a gente vê em estrada, além ali do acostamento da estrada, aqueles buracos na beira da estrada. O que é aquilo? Aquilo é que as máquinas passam pegando um material melhor, uma terra melhor, um solo melhor, jogando o leito da rodovia e compactando. Né? Então, muitas vezes leito de rodovia tem que solo ruim. Para nós, o que é solo ruim? Solo que não dá compactação. Para nós, para o engenheiro, solo ruim é solo que não dá compactação. Para o agrônomo, o que é um solo ruim? É um solo com pouca fertilidade. Para nós não tem nada a ver. Né? Para nós, solo ruim é solo que não compacta. Não compactou, não presta para nós. É o principal critério para você avaliar o solo assim, para obras de engenharia. Né? Então, estrada, eu preciso investigar o subsolo até essa camada rasa, né? 1,20 m a camada rasa, porque eu preciso saber que tipo de solo, que tipo de terreno, que tipo de suporte o meu pavimento vai ter. Se eu chegar à conclusão que o meu solo não dá suporte para o pavimento, ele vai ceder, ele vai abater, né? Ele não vai compactar, aí uma opção do projeto é retirar aquele solo e substituir por outro solo. E acontece muito. Por isso que a gente passa em estrada, né, igual eu falei para vocês, e vê aqueles buracos na beira da estrada. Aquilo as máquinas vão tirando o solo melhor da beira e colocando no leito e compactando aqui. Tá? Então, é uma investigação a baixa profundidade quando você está fazendo para rodovia. Quando você está fazendo para edifício, para prédio, aí é uma investigação a média profundidade. Vai de 10 a 30 metros. Tá? 30 metros aqui vamos dizer assim, é um extremo. Né? Quando é um edifício muito pesado, lembra, gente, quanto mais pesado for o prédio, mais profunda ou mais pesada vai ser a fundação. Tá? E o que é um prédio pesado?
É o peso do prédio? Não, é o peso das fundações. Então é óbvio que quanto mais você tiver pavimento, quanto mais você tiver andar, né, andar para cima ali, prédio alto, você vai ter mais cargas na fundação. Então precisa de você investigar mais para baixo no subsolo. Até 30 metros. Em geral, é o que o pessoal faz até 30 metros. Ah, Cristian, eu vou fazer um sobrado. Aí o pessoal faz a 10, 12 metros, tá? Em geral, você vai contratar essa investigação para a maioria dos prédios que você vai fazer até 12, 15 metros. Não precisa mais do que isso. Tá? Agora, se for um prédio muito alto, tipo assim, vou fazer um prédio de 40 pavimentos, aí tem que investigar o solo mais profundamente. Tá? Tem diferença? Eu fazer uma sondagem a 10 metros, uma sondagem a 30 metros, tem preço. Uma sondagem a 30 metros é muito mais cara do que uma sondagem a 10, 12, que em geral o pessoal faz a 12 mesmo. Então é muito mais caro uma sondagem profunda, tá? Então, quando você for fazer uma sondagem para construir uma casa, para construir um prédio, vai ser nessa profundidade aí. 12, 15, 20, prédios muito altos, 30. Não passa disso aí. Beleza? E tem um outro tipo de sondagem que é feito para exploração de petróleo, né? Mas são, por exemplo, mina, vai construir uma mina, vai construir uma plataforma de petróleo, vai construir um túnel, sei lá embaixo, né? Não chega a 1.000 metros, mas a 50 metros eu já vi uma rodovia, ferrovia passando embaixo da rodovia. Aí precisa de investigações mais profundas, tá? Então, exploração de petróleo é um extremo, né? Que aí essa investigação é feita até 1.000 metros de profundidade. É um extremo, tá? Bom, aí o processo de investigação, assim, o tipo de investigação, os dados que você vai tirar, os objetivos que você vai estabelecer, eles são decorrentes da finalidade da sondagem. Para que você quer aquela sondagem? Né? Então, dependendo do tipo de coisa que você vai fazer, de obra que você vai fazer, você vai estabelecer os objetivos para a sondagem, o que você quer saber ali. Então, aí está aí, né? Necessidade de conhecimento adequado do solo, sim, é uma necessidade, mas eu não deixo de falar para vocês que sempre investigação geotécnica ela é muito parcial, tá? Por causa dos fatores que eu já coloquei, porque muda muito a anatomia do subsolo, ela muda muito, muito pertinho, você já tem mudanças, porque o subsolo tem uma topografia ali, né? E não tem como a gente fazer tantas investigações quanto os nossos terrenos necessitam. Mas é importante ter um conhecimento do solo. Tá? O que ele vai descrever? Ele vai te trazer o tipo de solo, a classificação, né? Descrição, classificação, a origem dos elementos geológicos, cor, textura, processo formador. Quer dizer, você não precisa ser geólogo para fazer isso. Em geral, os escritórios de geotecnia têm os catálogos de solo daquela região. Então, aqui os escritórios de geotecnia de Brasília, o pessoal que faz isso, tem os catálogos de solo de Brasília. Então, o cara já sabe, é um solo amarelo, um determinado tipo de partícula, é um solo tipo A, solo tipo B, solo tipo C. Né? É muito mais uma questão de capturar o solo lá, pegar a amostra, que é o difícil. Tá? Outra coisa que a sondagem ela te dá é estratigrafia. O que é estratigrafia? Vem de estratificação, o quanto o solo está compactado. Então, tem camada de solo, mesmo tipo de solo, né? mesmas partículas, a mesma formação geológica, por algum motivo está mais compactado do que a outra. Então, o solo mais compactado era mais resistente à carga. Tá? Lembre-se que nós estamos investigando o solo. Um dos grandes motivos de investigar o solo é estabelecer capacidade de suporte. Estabelecer qual é a camada ali do subsolo que vai me dar o suporte para eu meter carga nela. Tá? Distribuição geológica, geotécnica das camadas, né? Quantas são, qual tipo, a profundidade da camada ali naquele lugar que eu fiz sondagem, solo, tal. Estimativa da espessura das camadas, né? Naquele lugar, te dá uma estimativa da espessura das camadas, que já dá uma ideia boa do restante do terreno, né? Numa determinada área, e tem critérios para isso, eu vou mostrar os critérios. Então, saber resistência da camada, lógico, né?
já que nós estamos falando em suporte, saber a resistência da camada e a posição do nível da água. Isso aí é interessante, porque a sondagem é para te dar a posição do nível da água. Às vezes você não acha o nível da água. Cava, né? Sonda, 10 metros, 15 metros, 20 metros, você não acha água. Uma vez eu fiz supervisionei uma sondagem em Sobradinho, que a água deu com quase 40 metros. Porque o cara queria saber justamente a profundidade do lençol. Né? E ele era justamente o que ele queria. Então, cavava, não dava nem um pouquinho de água. Então, achou a 40 metros de profundidade. Tá? Então, os processos de investigação, eles te dão isso aí também. A posição do nível d'água, lembra que eu falei para vocês? Do lençol freático, posição no topo do lençol, aonde que o solo começa a ficar saturado de água. Então, a investigação te dá isso, te mostra isso. Então, os objetivos aqui, identificação e classificação do solo, como é que a gente faz isso? Coletando a amostra. Então, à medida que vocês vão ver no mecanismo do processo, que cada metro de profundidade são coletadas amostras. Aquelas amostras são investigadas. Né? O laboratório são investigadas. Então, é o item de baixo aí. A avaliação das propriedades de engenharia. Ensaios de laboratório ou ensaios de campo, que são os mais comuns. Então, aquele solo ele é coletado e é ensaiado. Às vezes, né? Às vezes não. Às vezes os caras soltam o laudo só com base nos documentos existentes. Mas dependendo do projeto, dependendo da obra, precisa fazer alguns ensaios e aí é o laboratório de solo que faz. Então, tem 3 tipos de sondagem. Primeiro é a sondagem geofísica, e não há necessidade de perfuração do maciço. Como é que faz isso? De 2 métodos, sísmicos e elétricos. Método sísmico é o que? Pancada. Não é pancada, né? Onda sonora ou onda de choque. Então, tem aparelhos que emitem ondas sônicas, pulsos sônicos, e aqueles pulsos se transmitem pelo solo. Então, ele se transmite e reflete, né? O pulso reflete nas várias camadas. As camadas diferentes geram reflexões diferentes. E aí, os aparelhos que fazem isso captam o sinal de retorno e soltam toda uma gama de informações baseadas nas informações de retorno. Tem sondagem que é feita por métodos elétricos, na verdade são eletromagnéticos, que é a mesma filosofia. É uma onda, aí dependendo do equipamento, é um tipo de onda, onda infravermelho, ultravioleta, dependendo do equipamento, do tipo de onda. E capta o retorno da onda, da reflexão. E com base com base nisso, os programas, os computadores estabelecem o perfil do terreno naquela região. Isso é utilizado principalmente para prospecção a grandes profundidades. Então, por exemplo, mineradora grande faz prospecção via satélite. Tem como fazer essa investigação via satélite. O satélite solta lá de cima pulso, né, uma onda, e aí coleta o retorno da onda. E a partir daí é feita uma análise do solo no interior, né? Isso aí tem algumas implicações, eu quero um parênteses para falar delas aqui, porque é interessante vocês saberem. Não sei se vocês sabem disso. No Brasil, o subsolo não é do dono do solo. Então, se você tiver um lote, uma chácara, e acharem ouro na sua chácara, está ferrado. Porque o subsolo não é seu. O subsolo é da União, e a União ela concede licenças de exploração para quem comprar, quem pagar. Então, por exemplo, a Vale antigamente era a Vale do Luz, né? A Vale é dona de praticamente todo o subsolo do sul do Pará. Por quê? Porque através dessas prospecções feitas a grande profundidade, aí via satélite, eles descobriram que no sul do Pará tem muito ferro, minério de ferro. Então, o que eles fizeram? Eles compraram as concessões de muitas áreas de subsolo do sul do Pará e norte do Mato Grosso. O dono da fazenda lá nem sabe.
É que se a mineradora chegar para explorar, ela tem que pagar uma compensação para o dono do solo, né? Não é que o cara perde tudo. Mas nos Estados Unidos, se você achar petróleo no quintal, você fica bilionário, porque o petróleo é seu. Se você achar ouro no quintal, o ouro é seu. No Brasil, não. No Brasil, você precisa. O subsolo é de quem pagou pela concessão. Eu tenho um amigo que ele tinha uma fazenda ali na Barra do Garça e achou água quente na fazenda. Olha que absurdo, cara. Água quente na fazenda. Inclusive a água. Aí o que ele foi? Na maciota lá, muito na maciota, escondido, né? Ele foi em Brasília e pagou a concessão do subsolo, do solo da fazenda, que já é dele. Para quê? Para evitar alguém explorar a água quente dele, fazer de clube, né? Em Barra do Garça, calor miserável, tem clube lá de água quente, que parece, igual para Nova Nova. Por quê? Porque lá tem jazido de água quente. E esse amigo meu, a fazenda dele ficava perto lá, deu água quente na fazenda dele. Aí você vai perguntar para mim assim, por que tem água quente lá? Sei lá, cara. Alguma anomalia geofísica lá. Tem água quente, brota lá, tem até clube de água quente. Então, essas explorações geofísicas, elas se prestam a isso. Mineradora, mineradora. Tem outro tipo de empresa que faz isso para poder os caras estabelecerem onde tem médio de interesse. E o camarada vai lá no Brasil, né? Nos Estados Unidos é diferente, na Europa é diferente. No Brasil, o cara vai lá e compra a concessão. O dia que é oportuno, ele vai e explora o subsolo ali e o dono do solo recebe uma compensação. É mais ou menos isso. Tem outras leis complementares, mas é mais ou menos isso. Então, você não é dono do seu subsolo. O subsolo é da União. E a União concede licença de exploração de mineração para quem pagar. Tá? Paracatu mesmo, Paracatu tem muito ouro, né, em Minas Gerais. Tem, inclusive, uma mineradora de ouro na entrada da cidade. Se eu for para Paracatu à direita, olhando à esquerda, Brasília e Paracatu à esquerda, assim, você vê lá a mina grande na beira da estrada. É mineração de ouro. Então, eles têm a concessão da cidade inteira. Tinha até uns caras lá em Paracatu que minerava no corpo. Baixava no corpo, lá, bateava, eles falam batear, né? Bateava no corpo para se achar. De vez em quando achava ouro. Aí é proibido, porque a mineradora, que é ligada à Vale também, é sócia da Vale, nem batear no córrego da cidade não pode. Tá? Bom, outro tipo de sondagem que tem aqui é a sondagem mecânica. O que é a sondagem mecânica? Tem perfuração. Então, esse tipo de sondagem aí, ele demanda perfuração. Aí existem vários métodos de perfuração. Então, são usados, em geral, para pequenas profundidades, até 100 metros. Puxa, até 100 metros é pequena profundidade? É pequena profundidade. Quando você está levando em consideração mineração, né? Petróleo, minério de terra, aí é pequeno. Mas quando você leva em consideração fundação de prédio, aí não. Aí é uma grande profundidade, não é pequena não. 100 metros não é pequeno não. Praticamente todas as fundações de todos os prédios do mundo estão de 100 metros para cima. Você não tem nada de 100 metros para baixo. Tá? Então, mas do ponto de vista da crosta terrestre, né, são pequenas profundidades. Então, são chamadas sondagens subsuperficiais. Tem perfuração do maciço. Para frente. Tipos. Escavação de poços de exploração. É um buraco que você vai tirar terreno dele, né? Obviamente o buraco vai ser raso, vai ser trincheiras são igual trincheira de batalha mesmo, é um buraco comprido, é usado em jazida, né, em estrada, pequena profundidade, porque a estrada ela é uma obra, né, contínua assim, ó. Então a sondagem é ideal que ela seja contínua também, né? Sondagem a trado é um equipamento muito moderno, deve ter mais ou menos 500 anos, que nada mais é que um parafuso sem fim, que tem tipo um baldinho na boca. Então, o parafuso vai furando o solo, ao mesmo tempo recolhendo material, e a hora que você puxa é manual, isso é manual.
Não, não é manual não, tem trado mecânico, mas existe trado manual. À medida que vai subindo, né, o parafuso sem fim lá, vai tirando as camadas de solo para análise, tá? Existe a sondagem de percussão é pancada. Pu, 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 pu. É muito usado para fundações. Tem a sondagem rotativa, que na verdade, assim, são, são, aí já não é um trato mais, né? É uma broca de grande potência, que ela é usada quando você tem um maciço muito resistente. Então são usadas brocas de grande potência para entrar dentro desses maciços, dessas camadas muito resistentes e extrair dali o solo na profundidade que for interessante, tá? E tem a sondagem, na verdade, é rotopercussiva, assim, tá errado. É rotativa e percussiva, que essa é poderosíssima, que é o parafuso rodando e batendo, pancado, parafuso. Essa é para realmente grandes profundidades e maciços resistentes. Tá? Bem, então aqui, eu vou fazer vou fazer uma prospecção de solo aqui, tá? O que é que o teste vai soltar para mim? A área, a espessura e a profundidade de cada camada de solo. Na verdade, a área, né? A área é porque você está dentro de uma área, da espessura e profundidade de cada camada de solo. Então, eu tenho uma camada de argila mole. Ela começa a partir de 3 metros e termina com 5 metros. Essa informação, a prospecção, o laudo de prospecção tem que te trazer, tem que te dar. Tá? O tipo de solo de cada camada, onde que ela começa, onde que ela termina. Naquele ponto, né, da prospecção, isso varia, mas naquele ponto ali que eu estou fazendo o buraquinho de investigação, onde que cada camada começa, onde cada camada termina. Compacidade das areias e consistência das argilas, quer dizer, existem areias soltas até areias duras. Existem argilas muito moles até argilas muito duras. Inclusive está assim na literatura. De muito mole a muito dura. De pouco solta até muito compacto. Para areias e argilas. Então, o laudo vai te fazer falar isso. Profundidade do NA, né? NA é nível de água. E ocorrência de artesianismo. Quer dizer, que profundidade que está o nível de água, ou seja, nós já sabemos disso. A partir de qual profundidade você vai ter solo saturado? Né? Qual profundidade a partir da qual eu vou ter o solo saturado? Isso é o laudo de sondagem vai te dar. Uma coisa. Outra coisa é a ocorrência de artesianismo. O que é artesianismo? Nós já sabemos o que é também. É quando é poço jorrante. Você chega na camada ali que ela está saturada e a bicha jorra água para cima. Pode acontecer, né? Como nós já aprendemos lá nas aulas para trás. Isso chama artesianismo. Então, como você já sabe aí, poço artesiano é o quê? Poço que jorra. Esse é o chamado poço artesiano. Poço que não jorra é chamado de semi-artesiano. Semi-artesiano, sempre ele vai subir um pouco. A água vai, um pouquinho por pressão, ela vai subir. Tá? Vocês estão comigo aí, gente? Todo mundo está ouvindo? Fala aí alguém aí, para eu saber que vocês estão comigo. Não, pode continuar, professor. Estou aqui, professor. Fecha o microfone aí, já. Professor. Oi, pois não, Matheus. Falando de sondagem aí, e recentemente aqui a gente tem um amigo meu que está construindo uma casa na Ponte Alta, né? Aí o primo dele formou em engenharia lá e fez o projeto para ele. Aí começou a fazer o projeto lá, dimensionou tudo certinho, antes de fazer a sondagem. Aí a sondagem lá acusou 5 metros, deu água. Ixi, Mário. Aí era casa para 3 pavimentos. Aí o moleque foi e falou lá, faz 23 estacas de 40 centímetros de diâmetro, com 9 metros de profundidade. Só que aí ele esqueceu que para furar lá tinha que usar hélice contínua. Aí dimensionou tudo lá. E agora vai ter que desfazer lá toda a ferragem lá para trocar para a casa de um pavimento só. Deu mó rolo. Você vê essa cagada aí que acontece essas coisas? Por quê? Porque não tem sondagem mal feita, né? Cara, eu já fiz prédio que você cavava 1,5 metro e tinha água.
Como é que você faz um buraco de fundação, né, com 1,5 m com água? Qualquer buraco que você fizer de 3, 4 metros, ele vai encher de água, vai virar uma cisterna. E lá tem que fazer, como era um prédio alto, um prédio caro, né, uma universidade, justificou o cara fazer lá hélice contínua. Hélice contínua é aquela que a máquina ela cava, e ao mesmo tempo ela vai enchendo de concreto o buraco. Aquela que ela chega na profundidade lá, ela vai enchendo de concreto. A vantagem disso é que não dá tempo do buraco encher de água. Não dá tempo. Agora, quando você faz sondagem, por exemplo, estaca com caminhão fura, e você vai concretar no outro dia está cheio de água. Se você fizer muito abaixo do nível d'água, né? Eu já fiz tubulão também que os caras trabalharam com 1,5 m, não, 50 centímetros de água na canela, assim, porque o solo era muito bom, e não tem nada uma coisa a ver com a outra, sabe? É outra coisa que vocês têm que entender. A presença de água, ela às vezes ela está numa camada que o solo é bom, o solo é rígido. Solo bom para nós o que é? Vou repetir. Solo bom para nós é solo que aguenta a carga. Ele tem que aguentar a carga sem ceder, sem abater, né? Então isso é que é solo bom para nós. Então nesse caso meu lá, era na beira de um córrego em Goiânia também. Aí a sondagem deu água também com 1,5 m, e a camada top mesmo, a camada boa, sorte que ela estava rasa. Ela estava com 2,5 m. Aí o dono perguntou para mim, o que faz? Eu falei, mete o pau. Mete o pau, porque aí, o dia que for para concretar, a gente bombeia o buraco. Era isso que nós fizemos. Era o tubulão, né? Aí cavou o tubulão e encheu de água. Ficou lá 70, 80 centímetros de água no final. Alto, muita água. Buraco cheio de água. Só que o solo era firme. Ele não era colapsível. Ele não desmoronava. Né? Aí metemos bomba mesmo de cisterna. Bomba de cisterna. Tirava água, concreto. Tirava água, concreto. Entendeu? Mas é importante esse negócio de sondagem aí. Esse é um critério importante para a fundação. Ó, eu já vi, igual você falou aí. Tá merda a fundação porque por causa da água. E não é qualquer fundação que você pode fazer na água, né? Aí você tem que tomar outras providências, e se a obra for pequena, em geral, o cliente não gosta. Um cliente pequeno, ele não gosta de cravar estaca, que é uma opção, né? Você cravar uma estaca pronta, quando tem água, quando o solo tem água. Cravar uma estaca, o cliente pequeno não gosta de jeito nenhum. Né? Ou então fazer igual essa estaca que eu falei para vocês, estaca injetada. O caminhão, ao mesmo tempo que ele cava o buraco, ele injeta o concreto. Os caras querem morrer quando você faz. Né? Então, isso dá merda mesmo. É importante essa informação do nível de água, ela é muito importante. Tá? Bom, então, item 4, né? Coleta de amostras indeformadas para... deixa eu deixar o cara aqui. Coleta de amostras indeformadas para quantificar compressibilidade, permeabilidade e resistência. O que é uma amostra indeformada? Ela é retirada sem você alterar muito a compactação dela. Tem técnica para isso. Você tira... Uma coisa é você tirar o solo, cavar lá, né? E tirar o solo. Mas aí você está alterando a compacidade do solo, a compactação natural dele. Quando você cava com a pá, você está alterando a compactação natural dele. Certo? Então, existem técnicas para tirar a amostra sem descompactar. Isso é importante. Porque quando eu for assentar a minha fundação lá, eu vou assentar no solo do jeito que ele está lá, sem descompactar. Não é? Então, às vezes, o solo lá no interior lá do terreno, ele é compactado. Ele vai me dar uma compactação boa. Então, isso a gente tem que saber. E uma outra coisa também é que, ó, profundidade, topo da rocha ou da camada impenetrável, a ferramenta percussão ou avanço por lavagem, tá? Então, aonde é que meu solo não dá mais para eu entrar, certo? Então, isso aí, a sondagem vai te mostrar, ou não. Às vezes esse solo, ele tá tão profundo que a sondagem não chega nele. Mas às vezes não, às vezes está raso. Às vezes eu peguei uma obra aqui em Brasília, 3 anos atrás, que com 3,5 m não tinha jeito de furar mais. Isso no teste, na prospecção, lá, os caras fazendo SPT,
E não era rocha, era uma areia, cara, muito dura, muito compactada. E os caras não conseguiam entrar com a agulha lá de sondagem, né? Com a agulha de sondagem. E é uma maravilha, porque para a fundação fica baratíssimo. Você tem uma camada de solo muito resistente a 3,5 metros. Então eu vou fazer um tubulãozinho pequeno, porque o solo aguenta. Muito de fundação, vocês vão fazer fundações, mestre tem. Muito de fundações, você distribuir a carga. Quanto pior for o seu solo, mais você precisa de base para distribuir a carga. Por isso que pessoas maiores têm pés maiores em geral, porque a carga é maior. É o mesmo processo, é a mesma filosofia, né? E se seu solo for ruim, se eu botar um pezinho pequeno num solo ruim, o pezinho vai entrar para dentro do solo. Então eu vou precisar de mais área. Então, se eu tenho um solo muito resistente, raso, é uma maravilha. Porque a minha fundação vai ficar barata. Tá? Bom, uma outra coisa que eu quero falar, uma história que eu quero contar para vocês aqui, sobre essa questão de rocha. Né? Em Goiás tem um caso famoso, aconteceu em Mineiros. Mineiros é uma cidade lá na divisa do Mato Grosso, onde fica o Parque Nacional das Emas. A Saneago, que na época era concessionária de água, estava fazendo um reservatório suspenso. O que é um reservatório? Não, suspenso não, apoiado. Suspenso é quando é caixa d'água. Apoiado é quando ele está em cima do solo, em cima. E tem o enterrado, o apoiado e o suspenso. Lá era um reservatório apoiado. Então, botaram o reservatório em cima do morro. Claro, o reservatório tem que estar na cota mais alta, né? Ele tem que estar em cima do morro mesmo. Porque a água desce por gravidade para abastecer a cidade. Então, os caras foram lá no topo do morro e fizeram a investigação. Só pedra, só tinha pedra. Na visão deles, só tinha pedra. Aí, beleza, só tem pedra, vamos fazer aqui o reservatório. Ele pode ter uma área pequena e pode ser mais alto. Ele tem uma área grande, né? Ele pode ter uma área pequena e ser mais alto. Tem só pedra aqui. Fizeram o reservatório. O problema é o seguinte, a pedra, eles fizeram quando fizeram a prospecção do solo, eles fizeram a prospecção só em cima da pedra. Então, pensa, tinha uma pedra aqui, ó, e vem a agulha e faz a prospecção aqui. Aí aqui já não é a pedra mais, que já é barro, solo mole. Mas eles não detectaram isso. Eles tinham uma pedra, eles fizeram só em cima da pedra. Fizeram um buraco só, teve um negócio desse. Fizeram investigação insuficiente aqui. E fizeram reservatório. Fizeram reservatório, encheram o reservatório de água. Só que o solo era muito ruim, né? Ele era muito mole, fora da pedra. Então ele afundou na cabeça do morro, no topo do morro. Ficou inteiro. É engraçado que tem foto. Acho que procurei na internet esses dias as fotos, não achei, porque é muito antigo, coisa da década de 80. Mas as fotos que eu lembro que eu vi na época, aparecia a pedra aflorando no fundo do reservatório. Assim, então ele desceu, né? E a pedra furou o fundo dele. Na hora que eles encheram de água. A água é pesada pra caramba. Né? Então, isso pode acontecer em prospecções parciais, né? Prospecções mal feitas. E aqui, ó, essa aula já está no drive de vocês lá, tá? No Moodle. Isso aqui é o que a norma fala. Quantos furos eu preciso fazer, Cristian? Isso é uma pergunta muito comum. Você vai pegar uma obra, aí você vai pedir uma investigação geotécnica para fazer a fundação, ou para passar para o engenheiro de fundação. Né? O engenheiro de fundação vai te pedir isso. E aí, até alunos às vezes me ligam e perguntam, quantos furos eu faço? Depende do tamanho do terreno. Não, depende do tamanho da casa, né? nem do terreno, depende do tamanho da casa. Se você tiver até 200 metros, você vai fazer 2 furos. Ah, nunca eu faço um furo, então. Nunca você faz um furo. A norma fala assim, até 200 metros, você vai fazer 2 furos. Claro que cada furo é um preço. Mais furos, nós estamos falando de um serviço mais caro, né? Serviço mais caro, tá? Então, quanto é que custa isso? A última vez que eu vi, custava R$600 por buraco. Já tem um tempinho. 600 conto por buraco. Então, se eu for fazer uma fundação, uma sondagemzinha básica, até que se tiver alguém aí que está mais atualizado aí no grupo, aí pode falar, aí pode abrir a boca aí. Mas a última vez que eu vi era 600 conto por buraco. Então, quer dizer, até 200 metros, 2 furos. 1.200 conto, né? Professor? Oi, pois não. Lá foi feito, lá o bicho cobrou 450.
Quantos buracos ele fez? Ele fez 2. 2. Qual a profundidade? 10 metros. Então tá muito barato. Ele deve ter feito um trem muito... Tem que ver o laudo também, né? Porque o laudo é um trem complicado. Tá? Bom, então vamos falar de preço, porque preço é outra análise, né? Mas aqui, a quantidade de furo é essa aqui, ó. De 200 a 400 metros, você vai fazer 3 furos, tá? E de 400 e 400 metros, você vai faltar uma linha aqui, ó. Mas ele vai aumentando de 200 em 200 metros, tá? Vai aumentando de 200, até 1.200 metros. 1.200 metros, a partir de 1.200 metros de área, é um furo para cada 400 metros, excedido de 1.200. Tá? Então, quer dizer, se eu for fazer uma obra de 1.200 metros, são 6 furos. 6 furos. Se eu for fazer uma obra de 2.400 metros, aí é um furo para cada 400, aí já são 9 furos. E por aí vai. Tá? Então, acima de 2.400 é um plano particular de construção. O detalhe é o seguinte, gente, isso aqui não é a área da casa, é a área da projeção da casa, tá? Então, se você tiver lá, você pode ter um prédio de 15 mil metros quadrados, porque são vários andares, né? Mas a fundação dele ali, a projeção dele é 300 metros quadrados. Então, 300 metros você vai fazer o quê? 3 furos. Eu faria mais de um, faria 4, porque, no final das contas, né, é uma obra cara, né? Mas não precisa fazer tanto furo, você tem que levar em consideração qual que é a extensão da sua obra. Por exemplo, lá na Univangélica, na Uniceplac, tem aqueles prédios baixos lá, prédio baixo, mas é muito esparramado. A área de projeção é grande, então ali requeriria muita sondagem. Você tem os prédios baixos e muito esparramados, né? Então você tem muita área de projeção de prédio. Agora, um prédio num prédio, um terreno pequeno ali, com muitos pavimentos para cima, pode ser menos furos, mas mais profundo, né? Aí teria que ser mais profundo, tá? Então, quando você vai fazer estudo de viabilidade, o que é estudo de viabilidade? Eu não vou fazer a obra ainda. Não vou fazer a obra ainda. Eu vou ver como é que é o terreno, para ver se tem viabilidade, eu fazer um prédio alto e tal. Aí você vai fazer, no mínimo, 3 sondagens a distância máxima de 100 metros. Então, no mínimo, 3. Para estabelecer mais ou menos o perfil do terreno, né? Não é uma coisa para fazer o projeto de fundação. Aí não é na projeção do prédio, é no terreno em geral, para estabelecer mais ou menos ali como é que é o perfil daquele terreno ali. Tá? Então, aqui tem, gente, os procedimentos aqui dessa norma. Se você quiser mais detalhe, pode ir na norma, pode baixar a norma, tendo 36. E essa aula aqui essa obra de 1983, mas isso aqui não mudou, não. Tá? Então, olha aqui, terreno em 20 por 30, ó, 2 buracos, em diagonal. Em diagonal, tá vendo? Terreno não, isso aqui não é o terreno, isso aqui é a projeção da obra, né? Da casa. 20 por 30, 10 por 20, 2 buracos em diagonal. Terreno 10 por 30, 3 buracos em zigue-zague, ó. Pam, pam. Terreno 20 por 30, dá 600 metros, né? Seriam 4 buracos. Ou assim, né? Aqui fez uma a mais. Mas é porque assim é mais eficiente a sondagem. Aqui é 5, tá vendo? 20 por 40, 5. 20, 5 ou 6. Tá? Nessa configuração ou nessa configuração aqui. Se você usar essa configuração, é 5. Se você usar essa configuração, é 6. Vai depender do formato da sua casa aqui. Como que ela está disposta aqui dentro do terreno. Mais ou menos, né? Isso aqui você faz antes da obra começar, mas, em geral, o projeto arquitetônico já está pronto. Você já sabe aonde é que vai ser a casa aqui dentro. Um detalhe que eu quero falar para vocês é que, às vezes, pode acontecer. Eu já vi acontecer. Você faz um buraco aqui, ó, ele dá uma característica de solo. Você faz um buraco aqui, ele dá uma característica completamente diferente, totalmente diferente. Um solo mais resistente, mais profundo, ou um solo mais resistente, mais raso. O que você considera a pior situação? Você considera a pior situação. Tem 3 buracos que você tem diferença na camada de rocha. Eu quero fazer minha fundação em cima da camada de rocha.
Mas nesse buraco aqui ela está 2,5 metros, nesse buraco aqui ela está 3, nesse buraco aqui ela está 2 metros. Qual que eu vou considerar? Qual que é a pior situação? Quando a camada de suporte está mais funda. Então é aqui, ó, 3 metros. Aí eu vou fazer todas as minhas fundações a 3 metros? Não, você vai fazer todas as fundações, a mais pior aí vai ser 3 metros. Você vai considerar todas com 3 metros. Eu estou acompanhando uma obra que a sondagem deu lá, foi o contrário, aconteceu o contrário. Deu lá um solo bom a 3 metros, não, a 4 metros, que é raso. Solo bom a 4 metros é raso. Mas aí eu projetei, né, a fundação até 4 metros. Mas aí o menino, no dia de furar a fundação, ele me ligou, o caminhão furando, ele me ligou. Cristo, não chega em 4 metros aqui, não. Não chega, não tem lugar que não chega. Aí eu falei, não, então você para onde tiver solo resistente, você para. Justamente porque eu sei que o solo faz isso aqui, né? Ele não é. No ponto que foi feita a sondagem, o solo resistente estava a 4 metros. Em outros pontos, ele estava acima. Aí eu falei, não, você não precisa cavar até 4 metros. Você precisa chegar na camada resistente. E eu sabia que era resistente, porque eu vi o laudo de sondagem. Era um trem doido, assim, um solo muito duro. Só que eu esqueci de falar isso para ele. Né? Menino bem experiente, esqueci de falar para ele. Então, ó, você chegar na camada resistente, você para. Você não precisa cavar 4 metros, nesse caso, né? Acabando lá com o caminhão dele lá, o caminhão furando, não fura. Era um trem muito resistente. Então, corria a broca e não descia. Aí ele me ligou. Tem que ser tudo a 4 metros? Não, pode ser até chegar na camada resistente. Mas para fazer o projeto, você tem que considerar a pior hipótese. A pior hipótese é o terreno resistente estar mais fundo. Isso é a pior hipótese. Mais raso é festa e alegria para nós. Se a camada resistente estiver mais rasa, maravilha, festa, cerveja, balão. Agora, a pior hipótese é a camada resistente estar mais profunda. Tá? Então, aí tem alguns critérios para você fazer a sondagem. Então, assim, o primeiro, você vai furar até a profundidade onde o solo não seja mais significativamente solicitado pelas cargas estruturais. Então, é o que eu estou falando para vocês. Prédio alto, ele solicita mais fundo. Por isso que a sondagem é mais profunda. Agora, casa, 2 pavimentos, 3 pavimentos, 5 pavimentos, você não precisa furar mais de 15 metros. Não precisa. Porque abaixo disso, o solo não vai mais, ele não vai mais absorver carga, tá? Abaixo disso. Quando que eu tenho que fazer mais? Quando você tem um solo muito ruim. Aí você tem que cavar até achar o solo bom. Tem até um limite, né? Claro que até 30 metros, mas eu cavei 20, não achei até um solo, não achei um solo bom até 20. Então tem que cavar mais, tá? Observar também pontos de maior concentração de carga, certo? Então, eu tenho um prédio aqui, prédio 10 pavimentos aqui, e tem um salão de festa de cá, que é 1 pavimento. O que é mais importante para mim? O 10 pavimentos aqui, ó, que é onde tem mais carga. Embora, às vezes, a área de projeção do salão de festa seja quase do mesmo tamanho do prédio. Salão de festa, assim, é porque eu vi isso esses dias, né? Tinha o prédio aqui, e aí tinha toda uma área de lazer do condomínio, com academia, as coisas que essas academias, esses condomínios mais modernos têm, né? Que é muito bacana, por sinal, piscina, salão de festa, tá na baixa, é um pavimento ali no terreno. E o prédio está aqui. Então, onde é que você vai fazer a sondagem? Aqui, né? Onde está o prédio, cargas maiores. Não executar pontos alinhados, aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Os pontos estão desalinhados. Aqui está alinhado, mas está longe, tá vendo? Alinhado, mas está longe. Então, o ideal é planos desalinhados. Não executar apenas um furo. Então, assim, não fale para o seu cliente isso. Não, nós vamos fazer só um furo. Não faça isso. No mínimo 2. Na verdade, assim, segue a norma. A norma, ela está aí para ser seguida. Então, a norma fala isso aqui, ó. Aqui, isso aqui que a norma fala. Ó. Então, você vai falar isso para o cliente. Ele vai te perguntar, né? Quantos furos que a gente precisa fazer? Lembrando que mais furo, mais caro. Mais buraco, mais sondagem, maior é o custo.
mas não faz só um. Por quê? É disso que eu já falei para vocês, né? Porque um furo, o solo, na verdade, ele é muito inexato, dentro de áreas pequenas, às vezes, muito inexato. Então, você vai fazer um furo, só você não está mostrando nada, na verdade. Tá? Outra coisa, locar e nivelar os pontos do terreno em relação ao nível de referência fixo, bem determinado. Então, assim, quando eu falo disso, minha camada, meu nível de água, ele está a 5 metros de profundidade. Com relação a quê? Com relação a qual ponto? Porque se o seu terreno tiver uma topografia, você tem que estabelecer um zero nele, zero no terreno, para você poder contar as suas profundidades sempre da mesma referência. Isso é muito importante. Se você não fizer assim, você vai confundir o cara que está fazendo a fundação. Eu vou cavar 5 metros, mas 5 metros a partir do quê? 5 metros a partir da onde? Então tem que ter um nível de referência que seja um nível de referência fixo. Isso é muito importante, tá? E nível de referência fixo, quer dizer, referência fixa, você tem que pegar ela que seja coisa muito segura. Ontem eu estava dando aula para os meninos do Concreto 2, eu estou ensinando eles a ler projeto, né? Projeto de forma. Projeto de fundação, projeto de forma. Ontem eu estava ensinando. Então eu falei de um caso que aconteceu com um cliente meu, quando eu fiz um projeto estrutural para ele, que ele construiu a casa no terreno vizinho. Por quê? O loteamento estava tudo, não tinha casa nenhuma, não tinha referência nenhuma, né, visual. Então ele chegou no terreno que ele achava que era dele, chegou e fez a casa lá. Aí depois ele teve que brigar com o vizinho da justiça e teve que indenizar o vizinho, dar o terreno dele, mais um tanto de dinheiro lá, porque ele fez no terreno errado. Então é muito importante você estabelecer referências boas, tanto referência para você marcar a sua obra, a sua fundação, quanto para fazer a sua fundação, a sua sondagem, né? Ou seja, referência de altura e referência de área. Mais seguro é você encontrar pontos de topografia do terreno, né? Ou então pontos de meio-fio, por exemplo. Não se pode confiar em muro. Muro, às vezes as pessoas constroem errado. A minha referência vai ser um muro. Não confia no muro, tem muito muro fora de esquadro, aí sua obra vai ficar todinha fora de esquadro. Então, o bom é achar uma referência topográfica, a melhor que tem é essa, marco topográfico. Christian, Oi. eu conheci um cara que ele fez o seguinte, a casa dele, ó. Ele pegou, 2 lotes são 3 pontos, né? 3 na frente da rua e 3 no fundo, né? Sim, sim. Os piquetezinhos, os pontinhos. Isso. Ele pegou os 2 da direita. Ele pegou os 2 da direita da rua e os 2 da esquerda. Porque a rua era meio transversal. Aí ele pensou que o lote era no mesmo sentido da rua, sabe? Aí ele pegou e invadiu o vizinho, construiu a casa. A sorte dele, que quando ele descobriu o erro, é que ficou 1 metro da divisa, a casa dele. E ficou toda torta o lote. Toda torta. Entendeu? Não, e se eu falar para você que já aconteceu isso comigo. Aconteceu comigo isso já uma vez. Uma vez eu fui fazer uma obra, até passei lá esses dias, num lugar em Goiânia que na época só tinha uma fileira de casa, assim, uma fileira de casa, e atrás era o pasto, era o loteamento novo, né? Então tinha uma fileira de casa e o pasto atrás. Aí eu falei pros caras assim, olha, eu sou burro, cara, pelo amor de Deus, eu lembro disso. Eu falei, pega tu, você não pode viajar no dia da marcação da obra. E eu viajei, falei, fecha obra, o cara trabalhava comigo há muito tempo. Falei, marca aí, a hora que eu voltar eu confiro. Beleza. Aí ele marcou e tal, e eu cheguei uns dias depois lá e fui ver a marcação, né? Beleza, coincidindo com o vizinho, com os vizinhos. Ele marcou pelos vizinhos, só tinha uma fileira de casa, assim, o lote do cara no meio, para ele construir, e o pasto no fundo. Cara, a hora que nós fomos medir o lote, eu fui medir o lote estava 1 metro maior. Eu falei, mas tá errado. 1 metro maior, aí 1 metro maior, a casa estava deslocada 1 metro, né? 1 metro. O pior é que tinha um banheiro no fundo. E eles já tinham feito a fundação desses trem do fundo aí. Tinha feito a fundação tudo, na verdade. Mas o lote tinha 1 metro maior. Gente, cadê esse metro é esse? Aí nós fomos medir o terreno. O que aconteceu? Os vizinhos invadiram 1 metro do pasto da fazenda, né?
do trem que tinha atrás do loteamento. Todo mundo invadiu um metro. Na verdade, alguém invadiu um metro e os outros acompanharam esse metro aí, invadido. E eu também, inadvertidamente, invadi esse metro lá. Aí, puta merda, fundação pronta, cara, como é que eu vou fazer? Chamei o cliente, falei, ô, Neuro, esse cara aqui de Brasília, você pensa num cara ruim. Eu achei que ele, achava até que ele pegava gente pra matar, velho, porque o cara, e eu falei, cara, agora como é que eu vou dar essa notícia pra esse cara, meu Deus? Esse cara vai querer me cobrar essa fundação todinha, já tinha gastado mais de 40 mil em fundação. Chamei, mas eu vou fazer o quê, né? Com medo do cara me dar um tiro também. Chamei ele e falei, ó, é o seguinte, aconteceu isso, essa casa ficou 1 metro para trás. Na verdade, nós invadimos 1 metro do terreno do fundo aí. Aí ele virou para mim e falou, mas todo mundo invadiu? É, todo mundo invadiu. Nós erramos porque nós fomos pelo muro aí, ó, e todo mundo tá 1 metro para dentro. Aí, deixa esse trem. É bom que eu ganhei 1 metro. Mas, graças a Deus, né? Que o cara é mala, né? Mas em outras situações, assim, isso dá problema. Sério, você não pode invadir o terreno do seu vizinho, vai mandar quebrar 1 metro da sua casa que tiver dentro do terreno dele. Né? No caso lá, todas as casas invadiram, não sei nem o que virou isso depois. Mas o pessoal que comprou os terrenos do outro lado da quadra lá, que na época não tinha rua passando pelo outro lado, hoje tem. Então o pessoal que comprou os terrenos do outro lado da quadra, assim, perderam 1 metro do terreno. Professor, isso aí aconteceu comigo, pô, aqui na Ponte Alta. Pô, você invadiu o terreno do cara, velho? Não, o meu não foi, o terreno do cara, não, o meu foi o terreno do condomínio, porque nós tínhamos que recuar 3 metros. Só que a planta que eles passaram pra gente era 2 metros. Aí só que eles mandaram a errata e eu não vi. Aí eu mandei os caras fazerem aqui, entendeu? Eu tive que quebrar o muro da frente recentemente para recuar 1 metro, porque agora eles estão começando a mexer com a infra aqui, vão bloquear a rua. Aí o piquete ficou justamente onde estava o meu muro. Detectaram, né? Aí eles detectaram. Aí tive que derrubar. Exatamente. Aí você vê o prejuizão, você perdeu um muro. Tá vendo? Como isso é complicado. Então, assim, essa questão de você estabelecer níveis de referências, né? Tanto referências de nível para fazer buraco de sondagem, quanto para construir. Isso é muito sério, cara, muito sério. Você tem que perder, como engenheiro, você tem que perder um tempo com isso, você tem que ir lá, você tem que... Eu ia junto com os caras, eu ia junto com o topógrafo, junto com o dono, falando, onde é que é o marco aqui do lote? Sempre tem um piquetinho, né? Onde é que é o marco do lote? Não, levava o cara do condomínio, às vezes eu já levei o cara do condomínio, falou, é aqui, eu vou construir aqui, vou fotografar, aí, para não dar problema, porque, cara, todo problema que dá aí é prejuizão. Bom, então vamos continuar aqui, né? Tal, beleza, já falei. Só esse último aqui, que tá falando. Poxa, sai. É o preço, né? Tá falando assim, ó, custo aproximado do SPT de R$35 a R$80 por metro. Então, se você cavar 12 contos, o preço máximo é 800, é 12 metros, né? O preço máximo é R$800. É mais ou menos isso aí mesmo, de R$35 a R$80. Só esse caboclo que fez pro nosso colega aí, fez barato demais. 450 ponto, 2 buracos de 10 metros, é barato demais. Porque esse custo aqui é um custo que varia aí, né? Bom, aí também não está tendo serviço, né? Os caras ficam loucos porque não está tendo serviço. Bom, então aí tem os métodos, né, que eu já falei, que é a resistividade térmica e sísmica de reparação, que é o negócio da onda, né? E os aparelhos geram uma onda e o solo reflete essa onda. E cada tipo de camada de solo vai refletir a onda de um jeito. Então aquilo vai gerar um banco de informações que vai dar para o projetista as camadas diferentes do solo. E tem os processos diretos, que é as trincheiras dos postos, que eu já falei, né? Coleta manual, amostragem indeformada e amostragem deformada, que é o trado ou o SPP. Então, primeiro, o poço. Escavações feitas no poço com finalidade de retirada de amostras e inspeção direta do terreno ao longo da profundidade de estudo. Então, o poço são seções circulares, menores, e profundidade maior que a trincheira. Quer dizer, você tem o poço e tem a trincheira. O poço é para a sua cisterninha mesmo, tá?
E a trincheira é uma valeta, um valetão. Isso é feito em estrada. Tanto poço quanto trincheira é feita em estrada, quando você está fazendo sondagem de estrada. Por quê? Eu não preciso de grandes profundidades. Eu preciso de profundidades pequenas. Então, ou o cara vai saindo, fazendo pequenos poços ali ao longo do comprimento da estrada, aí a norma traz a distância que você tem que fazer, ou ele faz uma valeta, que é conhecido como trincheira, né? Ou valeta. Ele vai coletando o solo e vai estudando o solo. Só no processo de cavar, o processo de cavar já dá muitas informações. Porque se o terreno for mais firme, vai ser mais difícil cavar, óbvio, né? Se tiver pedra, a pedra vai aparecer na escavação. Então, esses métodos aí de investigação são métodos para profundidades menores. Em geral, a profundidade menor é o quê? É estrada, tá? Estrada. Profundidade menor, nós estamos falando de estrada. Então, permite a observação da estratificação. Estratificação é o quê? Quanto que o solo está compactado. Naturalmente compactado. Isso que é estratificação. Eu tenho um solo aqui que está bem compactado, então posso meter a estrada em cima dele aqui de boa, né? Permite a tomada de amostras indeformadas, né? Que é aquela que você não altera a compacidade natural dela, caracteriza aqui, porque assim, gente, o que a gente mais gasta em estrada é compactação. O que mais gasta? O mais caro, para falar, o mais caro é o asfalto. Não é. O mais caro é a base para o asfalto. E o mais caro da base é a compactação. Então, quando você consegue encontrar uma camada de solo que não precisa de compactação, por que não precisa de compactação? Porque ela é dura, ela é naturalmente dura, é uma maravilha. Baixa o preço. Né? Baixa o preço naquele trecho ali. Porque, como a gente está falando de quilômetros e quilômetros, a diferença é muito grande. As diferenças são muito grandes. Tá? Escavações manuais geralmente são escoradas, quando você precisa de uma profundidade maior, né? E até encontrar um nível d'água onde for estável. Então, isso aqui é um pocinho, ó, tá vendo? Pequenininho, quadradinho, ó, aí vai baixando, cavando, e é assim que daqui vai sair uma amostra indeformada. Aqui é a amostra indeformada, aqui, ó. Isso aqui que é uma amostra indeformada, ó, sem alterar a compactação do terreno. Então, o camarada vai cavando, cavando, a hora que chega na profundidade, ele faz tipo um cubo de terra aqui, ó, faz o cubo e coleta esse cubo, desse jeito aqui, ó. Ele vai cavando, vai fazendo um cubo aqui, ó, de terra. Depois ele vem com uma forma, que essa forma tem um tamanho pré-determinado, esculpe isso aqui, portanto, ela caber na forma, e depois retira isso aqui. Isso aqui é uma camada de solo indeformada. Indeformada, ou seja, eu vou ter a característica natural, né, de compactação do solo, eu vou ter essa característica natural, se a gente fizer desse jeito. Mas a profundidade é pequena, tá vendo? Hoje, profundidade pequena. Aí, ó. O cara fez o cubinho aqui, ó, esculpiu o cubinho aqui, na profundidade que o projeto pede, deve ser 1,20 m, e em geral 1,20 m. Aí ele veste o cubinho com a forma e retira, e leva para o laboratório. Isso aqui que vai ser testado, ó. O tipo de material vai ser levantado, o tipo de... a compactação dele natural vai ser levantada, que, né, talvez seja a informação mais importante, seja essa. Tem uma água aqui que, embora tá chovendo, mas já viu. Tá? Então, isso aqui são os nossos poços e trincheiras aí, usados aí para estradas. Tá? Vocês estão comigo aí ainda, todo mundo? Beleza. Então, vamos para frente aqui. Agora, vamos falar um pouquinho de sondagem a trato. Sondagem a trado é um método de investigação que utiliza como instrumento o trado. Claro, né? O tipo de amostra do solo é um tipo de amostrador do solo constituído por lâminas cortantes que podem ser espiraladas ou convexas. Tem por finalidade a coleta de amostras deformadas, determinação do nível de água e identificação dos horizontes do terreno. Então, a sondagem a trado, ela te dá essas três informações. Ela te fala como são as camadas de solo, ela te fala a profundidade do lençol freático, a profundidade da água e como são as camadas, a espessura de cada camada, tá? Então, isso aqui, em geral, a gente usa quando você precisa de
informações mais básicas. Você precisa de informação mais básica. Então, tá vendo como é que é isso aqui? É um aparelhinho pequeno. Mas você pode fazer isso até com aquele tratorzinho que fura cerca. Que esse estradinho pequenininho. Pode fazer. Ah, Christian, pode fazer manual? Pode fazer manual. Eu vou fazer uma casinha aqui na periferia aqui. Vou fazer uma casinha, mas eu quero ver como é que é o solo. Eu posso pôr os operários para cavar aí até 3 metros com trato? Pode. Põe trato manual mesmo. E vai coletando as amostras de solo de metro em metro e vendo como é que é esse solo. Tá? Vendo se é um solo duro, o cara vai te falar, ó, o solo aqui é duro. Solo duro para nós é vantagem? É vantagem. Ou então o operário vai falar, o solo aqui é ruim, é mole. É vantagem para nós? Não, é desvantagem, é ruim. Né? Tem água aqui a 2 metros, pelo amor de Deus. Né? Terrível, água a 2 metros. Então, esse tipo de sondagem aí é quando você precisa de informações mais básicas. Mais básicas. Mas funciona, com informações básicas, ele funciona. É o parafuso que por ali você pode usar até trato manual. Não tem problema isso aí ser feito com trato manual, não. Tá? Aí, aqui estão os tratos, tá vendo? Não, isso aqui são os tratos manuais. Tem o estrado espiralado, ele vai trazendo o solo para cima, né? Ele vai trazendo o solo para cima e ali você vai anotando, você vai fazendo uma análise de cada camada de solo. E os caras vão falar, ó, aqui tá duro de furar. Você anota aí você anota o dado, né? Quando ela é mecânica, também dá para ver. Quando você tem um solo mais duro de furar, dá para ver também. Mas isso aqui é muito baratinho essa sondagem, dá para fazer ela manualmente. Então, tá, isso aí, né? Nós estamos aqui só detalhando essa questão aí. Então, as perfurações são executadas com trados manuais, embora que essa foto aqui é um trado mecânico, né? São rápidas e baratas, realmente são rápidas e baratas. Não exige equipamentos, mão de obra especializada. E, em geral, você fura até o nível da água. Principal aí é determinar o nível da água. Determinar o nível da água. Você fura, não acha o nível da água. Depende da obra que você está fazendo. Pronto, você não precisa de outra informação do que isso. Tá? Porque também, gente, assim, estabelecer o nível da água não é importante só para fundações. Quando você vai fazer fossa, por exemplo, você tem que saber o nível da água. Eu não vou fazer uma fundação, eu vou fazer uma fossa aqui. Eu já fiz uma fossa com um condomínio uma vez, que foi uma maior complicação. Por quê? Porque era um condomínio de 16 casas e o lençol freático era muito alto. Você não pode deixar o fundo da fossa perto do lençol freático. O mínimo é 1,5 metro. O fundo da fossa tem que ficar 1,5 metro do lençol freático. Aí quando você tem um lençol freático muito raso e muito volume de dejeto, 16 casas é muito volume de dejeto, quer dizer, é uma complicação, né? No caso lá, teve que fazer várias fossas rasas, porque você tem que ficar 1,5 metro do lençol freático, né? Mesmo que essa água não seja usada para consumo, como era o caso lá. A água não era usada para consumo. Lá tinha água tratada da rua, mas mesmo assim, por lei, você tem que deixar o fundo da fossa 1,5 metro do lençol freático. Então, se o seu lençol freático for muito alto, né? E os caras lá fizeram a sondagem só para saber o nível da água. Então, se for só para saber o nível da água, você pode fazer essa sondagem aqui, ó, um trado mesmo, tradinho mesmo. Acontece muito, né? Você pegar uma fundação e não conhecer o terreno, porque, em geral, obra pequena, igual o nosso amigo aí deu exemplo, né? Em geral, obra pequena, às vezes o cara nem faz sondagem, mas você tem dúvida, faz uma sondagem atrada aí, que você vai descobrir o nível da água. E aqui embaixo está o nome da norma, NBR 9603-2015, que te traz o procedimento dessa sondagem. Não, você tem dúvida é só pegar a norma e fazer de acordo com a norma. Não tem segredo, tá? Pega a norma e faz de acordo com a norma, porque não tem segredo, beleza? Aí, ó, então aí que eu tô falando. Obtém-se somente informações sobre o tipo de material atravessado. Não tem como visualizar as camadas, né? E aí é o procedimento. Você coloca no chão e vai classificando o material em cima de uma lona. Bom, outro tipo de sondagem é o tipo de sondagem a percussão.
popular chamada, né? É popular sondagem SPT. Sondagem, a percussão, tem um outro, eu citei, eu não lembro o que significa, não. Mas é um método de investigação de solo cujo avanço da perfuração por meio de travo ou de lavagem, sendo utilizada a cravação de amostrador para medida de índice de resistência à penetração, obtenção de amostras, determinação do nível d'água e execução de ensaios. É possível ainda, no final do ensaio de penetração, medir o torque é resistência a giro, né, para a ruptura da amostra. Então, olha aqui, gente, esse método aqui, ele envolve duas ações. Uma ação de rotação, que vai tirando o solo, e uma ação de percussão, a uma agulha que vai entrando. O leigo acha que ensaio SPT é só percussão. O que o leigo acha? Esse dia o cara me deu uma aula sobre SPT, maravilhosa aula, só que estava tudo errado. Mas foi uma aula bacana. Ele falou para mim assim, não, o ensaio percussão é assim, você pega uma agulha normatizada, que é isso mesmo, e um peso normatizado, que também é isso mesmo, que cai de uma altura normatizada, também está certo, e vai batendo no solo. Isso o cara me dando aula, né? Aí ele falou assim, você concorda comigo que quanto mais pancadas eu der para entrar num metro, mais resistente vai ser o solo? Eu falei, concordo. Então é assim que faz. Mas na verdade não é assim. Porque você não leva em consideração a camada inteira de solo. Você leva em consideração só 45 centímetros de cada camada. Os últimos 45 centímetros de cada camada. Então, quando você tem uma camada de 1 metro, você tira 55 centímetros com trato. Você tira com trato, arranca mesmo. E faz a perfuração nos últimos 45 centímetros. Isso o cara não sabia. Entendeu? Quer dizer, que você não bate o pino no solo inteiro. Você leva em consideração só os últimos 45 centímetros de cada metro do terreno. Eu vou falar de novo isso aqui. Tá? Então, N é a abreviatura do índice de resistência à penetração do SPT, cuja determinação se dá pelo número de golpes correspondente à cravação de 30 centímetros do amostrador padrão após a cravação dos 15. Né? Então, na verdade, o que acontece? Se você tiver... Deixa eu ver se tem uma explicação aqui embaixo. Porque eu acho que não tem essa explicação. Tem lá embaixo, na que eu chegar nela, eu vou repetir. O que acontece? Para cada metro de solo, você tem 1 metro de solo. Aí o trado vem e tira os primeiros 55 centímetros. Você não crava nada ali, os primeiros 55 centímetros. Tira aí. Pá. Tira com auxílio de água, inclusive. Vai jogando água e bombeando a lâmpada, tá? Aí tá, eu tenho os últimos 45 centímetros da minha camada, de 1 a 2, de 1 metro a 2 metros de profundidade. Os últimos 45. Naqueles últimos 45, eu cravo a agulha do SPT. Pum, pum, pum. Vou cravando, tá? Então, assim, eu cravo os primeiros 15 centímetros, eu desprezo os primeiros 15 centímetros. Desprezo. Pode ser um trem que demora 2 dias para cá, mas eu vou desprezar os primeiros 15 centímetros. Então, eu medi lá, eu levei 2 pancadas para os primeiros 15 centímetros, eu desprezo. Aí eu começo a marcar nos últimos 30 centímetros. Quer dizer, na verdade, o SPT, né, os golpes do SPT, eles funcionam nos últimos 30 centímetros da camada de solo. Aí eu vou marcar quantos golpes eu tenho que dar na agulha para ela entrar nos últimos 30 centímetros do solo. Tá? Então, isso aqui é N. Quando vocês verem, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um laudo que vai falar o que é N para nós. Então, quais são os objetivos do SPT? Determinar os tipos de solo, suas respectivas profundidades de ocorrência. Então, como? Eu vou tirar o solo lá de dentro, porque os primeiros 55 centímetros de cada metro eu retiro, né? Eu vou ter uma amostra do solo. Então, eu vou guardar aquela amostra. O tipo de solo e sua respectiva profundidade. Onde que a camada começa, onde que a camada termina, tá? Vou ter o índice de resistência à penetração, que é o N, a cada metro, que é determinado nos últimos 45 centímetros de cada metro.
e vou ter a posição do nível d'água. Pronto. Essas informações aí são as informações que eu preciso para poder fazer, por exemplo, um projeto de fundação. Principalmente esse N aqui, ó, índice de resistência à penetração, tá? Então, tem várias vantagens, né? Capaz de ultrapassar o nível de água, você pode trabalhar abaixo do nível de água, porque você está tirando o material e está cravando. O furo pode ser revestido, furo de solagem pode ser revestido, se o solo começa a querer fechar, né? Embora é pequeno, acho que 4 polegadas, mas às vezes o solo quer fechar, você pode enfiar um tubo lá para poder deixar o solo, depois você retira o tubo. Determina o tipo de solo nas mais diferentes profundidades, mede resistência à penetração, é de baixo custo, relativamente baixo custo, e de fácil execução, e pode ser realizado em locais de difícil acesso. Então, assim, ponte, por exemplo, dá para eu fazer um laudo desse, fazer uma ponte lá no Maracá, lá no meio do mato, lá? Pode, é manual, certo? É tudo manual. Tem umas... Você precisa de um motor para tirar a água, mas pode ser um motor estacionário, a gasolina. Você não precisa de energia elétrica para fazer serviço aí. Não precisa, certo? Então é uma coisa bacana, dá para fazer de boa. Agora, desvantagem, não ultrapassa matacão ou rocha. Se você chegou na pedra, você para. Mas a pedra está aqui 2 metros, não tem jeito, ele não entra. Então, pode ser detido por pedregulhos também, então não entra. E você não tem a amostra indeformada, quer dizer, não tem como definir com o SPT como que é a compacidade natural do solo. Não tem jeito de fazer isso. Como que é a compacidade natural do solo, porque quando você mexe nele lá, você tá tirando o solo da sua compactação natural, tá? Você está colocando o solo, está afastando as partículas. Então, você não vai ter essa informação. E aqui está o equipamento, ó. Aqui está o equipamento. Então, quer dizer, o equipamento. Aqui está um esqueminha do equipamento, tá vendo? Então, aqui nós temos aqui, sobrepôs aqui. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro método aqui, ó. Tá vendo? O primeiro método. É o primeiro método da sondagem. Os primeiros 55 centímetros, eu desprezo. Eu vou meter o trado aqui e tirar os primeiros 55 centímetros. Onde que eu vou fazer a cravação? Nos últimos 45 centímetros. Cravei aqui os últimos 45. É esses últimos 45 aqui que vão me dar os dados sobre o número de golpes, que vão me dar o N sobre o número de golpes. Tá, aí eu cravei, aí o que eu faço? Retiro esse solo aqui, porque eu já tenho informação sobre ele, retiro 55 centímetros abaixo aqui, tá? E começo na camada seguinte. Então, não esqueça disso, cara, você não é leigo mais, não esqueça disso, porque você não é leigo mais. O SPT, ele é feito nos últimos 45 centímetros de cada camada. Os outros 55 centímetros são retirados. Eles não me dão essa informação de capacidade de suporte, não. Eles me dão informação de tipo de solo, mas de capacidade de suporte, não. Então, o roteiro de execução, ó, primeiro, marca os pontos, tá? Marca os pontos, aonde que eu vejo? Como é que marca os pontos? Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Marca os pontos aqui. Aí, depois que você marcar os pontos, monta o cavalete, 4 pernas, chamado tripé, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o tripé, ó. Tá? Esse aqui é o tripé. Então, você marquei o pontinho, meu pontinho é bem aqui. Aí eu vou montar o tripé aí, nesse lugar. Então, eu perfuro até 1 metro de profundidade, porque o primeiro metro ele é desprezado, tá? Bom, o primeiro método você não leva em consideração. Por que não leva em consideração? Por causa da matéria orgânica. Lembra que eu falei para vocês que no primeiro método, em geral, você tem muita matéria orgânica, e a matéria orgânica ela interfere na capacidade de suporte do solo, então a gente não considera o primeiro método. Só se você for fazer um tipo de fundação chamado radier, que é uma fundação em cima do terreno existente. Mas, como vocês não estudaram isso ainda, né? Depois vocês vão estudar no que vem, semestre que vem. Mas aí você despreza o primeiro método. O cara cava e despreza, você não vai usar aquilo para nada. Aí os meninos abrindo o buraco aí, ó. Você vê que eles estão fazendo força, né, velho? Com o trado manual, tá? Bom, aí depois que você tirou o primeiro método lá,
você vai pegar e apoiar o martelo sem bater. Você apoia o martelo, ele tem acho que 65 quilos. Você apoia aqui, deixa descer, tá? E anota aquela penetração no primeiro metro. Então, o martelo tem 65 centímetros, isso aqui é normatizado, e ele tem, a altura de queda dele é 75 centímetros. Então, você vai batendo aqui, né? A partir do segundo metro lá, você vai batendo até os últimos 45 centímetros da camada. Então, você tirou 55 centímetros, contrado, e você faz esse procedimento nos últimos 45 centímetros. Então, tá aqui o martelo, né? E aqui tá a haste do martelo. Aqui, imagina você erguer 65 quilos. É bem pesado, né? Os caras fazem. Então, pega aqui e vai pá, batendo. Tá? Então, aqui aquilo que eu falei para vocês, ó. Primeiro metro, tirou aqui, fez no primeiro metro, mas a gente não usa o primeiro metro, tá vendo? O primeiro metro saiu tudo aqui, ó. A gente não usa o primeiro metro. Embora tenha penetração aqui, tá? Aí você despreza os 55 centímetros. Na verdade, a sua segunda camada, ela começa com 1,45 aqui, ó. Você despreza os 55 primeiro, né, cavei aqui, e faz o teste entre 2 e 2,45. O primeiro teste é entre 1 e 1,45. Não é entre 55 e 1. É entre 1, menos 1 e menos 1,45. Entre menos 2 e menos 2,45. Entre menos 3 e menos 3,45. É aqui que é a pancadinha. O SPT se dá aqui nessa camada. Tá? Bem, aí você vai contar o número de quedas do martelo necessário para cravar 15, cada segmento de 15. Então, o que eu conto? De 15 em 15 centímetros. Tá? Eu levei... Então, eu estou numa camada de 45. Eu levei 13 golpes para os primeiros 15 centímetros. Eu anoto. Eu levei mais 15 golpes para entrar mais 15 centímetros. Eu anoto. E os últimos 15 foi mais 10 golpes. Eu anoto. É isso que o laudo é isso. O laudo vai te dar isso. E aí você vai recolher e acondicionar a amostra contida no amostrador. Porque esse pinto tem uma ponta oca. Então ele vai entrando dentro do solo. A agulhona lá tem uma ponta oca. Tá? Aí tudo bem. Cheguei no final da minha camada, eu pego e vou com o trado de novo. Vou com o trado de novo aqui, ó. Estou aqui, ó. Então eu fiz a primeira vez, aqui é trado. Ó. Eu retiro isso aqui. Eu não cravo o amostrador aqui, eu retiro esse solo. Chegou aqui, cravo de novo. 45 centímetros, tá? Aí, daqui para retira esse solo de novo. Aí, vou fazer de novo aqui. Essa camada, tá? Aí vai, repete o processo até atingir um solo muito resistente, de forma que o seu amostrador não entre mais, ou até a profundidade estabelecida pelo cliente. Você é o cliente. Vai falar, eu quero até 12 metros. Então, eu vou fazer isso até 12 metros. Algumas macetes aí. Se você encontrar um nível de água, a sondagem é realizada com processo de perfuração por circulação da água. Na verdade, basicamente, é só você vai trabalhar bombeando a água. Basicamente é isso. E a água é injetada na haste e depois ela é retirada. Solo misturado à água, volta à superfície e é despejado numa caixa d'água. É isso. Olha ele aí, ó. Tá vendo? Aqui é injetado água e bombeado depois, né? Isso aqui é para abrir o buraco. Para abrir o buraco. Até as profundidades de interesse. Por que desprezar os primeiros 15 centímetros? Quer dizer, isso aqui é porque desprezar esses primeiros 15 centímetros. Você leva em consideração só os últimos 30, né? Porque pode ter uma influência desse solo aqui, ó, dessa parte que você retirou, na parte da amostra indeformada aí, tá? Bom, eu vou terminar isso aqui. E depois eu vou chegar até aqui. Porque senão fica informação demais. Vamos lá. Então, o furo vai avançando com o trado, né? Então, as camadas que não forem cravadas, você vai retirando a terra com o trado e água, certo? Trado e água. Então, vai tirando. Onde eu não for cravar a agulha para determinar o N, né, o número de golpes, eu vou tirar com o trado mesmo. Né? E aí, que é muito bom, a profundidades maiores, usar trado mecânico, usar o motorzinho, porque em geral, assim, os operários, vai ficando difícil retirar camadas mais profundas.
tá? Como geralmente não ocorre penetração exata de 45 centímetros, é registrada a penetração imediatamente superior a 15. Então, eu dei 4 pancadas, cheguei a 16 centímetros. Beleza, é aquilo que eu vou anotar. Dei 3 pancadas, não deu 15 certinho, deu 17. Então, é aquilo que eu vou anotar. Tá? E aí eu conto o número de golpes adicionais para atingir o 30, né? 4 para 15, mais 5 para 30. E aí, depois, mais 10 para 45. E você registra os 2 últimos. Você não registra o primeiro, a primeira camada de 15. Não registra. Você registra a camada de 30 e a camada de 45. Tá? Porque na camada de 15 é aquilo que eu falei para vocês. Né? Ela ainda sofre a influência do solo retirado em cima. Então, você registra a quantidade de solos para entrar, a quantidade de golpes para entrar de 15 a 30 e a quantidade de golpes para entrar de 30 a 45. E registra. Então, de 15 a 30, eu dei 14 pancadas. De 30 a 45, eu dei 18 pancadas, no metro 2. No metro 3, de 15 a 30, eu dei 12. De 30 a 45, eu dei 12. No metro 4, foram 15 e 15. Alguns casos especiais, né? Quando o primeiro golpe, a penetração for superior a 45 centímetros. Aí você, quer dizer, é um solo muito mole. Você registra assim, ó, 1 para 50, 1 para 47. Se você apoiar o martelo, não tiver penetração, 0 golpe. Se a penetração for incompleta, quando exceder 45, né? Então, isso não é nem tão importante, porque, na verdade, vocês não vão fazer isso. Você tem que entender. Quando interromper a cravação? Isso aqui é bom saber. Quando você vai interromper a cravação? Quando em qualquer segmento dos 15 centímetros, o número de golpes atravessar 30. Então, para resumir, se você der 30 pancadas e sua agulha não entrar 15 centímetros, você para. O solo é considerado impenetrável. Se você der, vou repetir, se você der 30 pancadas e a agulha não entrar 15 centímetros, você para. É considerado solo impenetrável. Outra coisa, quando você der 50 pancadas e não entrar 45 centímetros. Então, aqui é 30 para 15 ou 50 para 45. Você deu 50 pancadas e não entrou 45, você para. Igual aqui, tá vendo? 14 mais 21, 35. Então, os primeiros 15 foi 14, os segundos 15 foi 21, o terceiro 15 foi 15. 15 mais 14, 29, mais 21, 50. E entrou quanto? 15 mais 15 mais 7. Entrou 37. Então, se você der 50 pancadas e não entrar 45 centímetros, você para também. Solo é chamado solo impenetrável. Ou quando você não apresentar avanço em 5 pancadas. Você deu 5 pancadas, não desceu nada. É chamado solo impenetrável. Tá? Então é isso. Antes 45 aqui é a mesma coisa, só está repetindo. Bem, então eu vou parar aqui, tá, gente? Parar aqui, hoje eu vou parar aqui. Nós vimos metade do material, na última aula a gente termina. E aí, na aula que vem eu vou começar daqui, porque essa parte aqui é uma parte mais complexa um pouquinho, e eu vou começar daqui para a gente começar de novo, relembrar isso aí, tá? Então, deixa a informação com vocês, e aí na aula que vem a gente começa daí para baixo. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Estão comigo ainda, gente? Vem, professor. Bom, Cleiton. Positivo. Bom demais, professor. Tranquilo e boa noite. Então, beleza. Estamos Positivo, professor. Aí eu deixei também. Tudo certo, professor. Oi? Professor, Oi. você recebeu o trabalho aí? Você viu ele aí? Recebi. Tá joia. Você viu que a Márcia postou? Eu deixei também um vídeo. Vocês podem assistir hoje, tá? Assista hoje aí. Use o tempo que tem entre as 10 horas para assistir. É para isso mesmo, para a gente ficar mais aqui. Tem um videozinho que mostra um ensaio de SPT, uns 12 minutos. Aí vocês assistam ele, que é mais um pedaço do material de vocês. Tá bom? Beleza. Então, beleza, gente. Boa noite. Até amanhã. Professor.